Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Hoje eu quero falar sobre esse livro que fez eu passar uma raiva danada e que eu preciso desabafar. Como Água para Chocolate, da autora mexicana Laura Esquivel. Eu li essa obra pelo Kindle numa versão em espanhol mesmo, mas eu sei que no Brasil tem edição pela Martins Fontes, então fica essa opção aí caso alguém se interesse. Essa leitura, na verdade, foi uma solicitação da minha professora de espanhol da faculdade. Ela pediu que a turma toda lesse o livro inteiro e que nós fizéssemos apresentações orais sobre a história. Mas eu achei que essa história merecia uma resenha aqui no canal, que eu precisava falar dela aqui com vocês. Vamos à sinopse da obra. A história é contada por uma personagem oculta, ela em momento nenhum cita qual é o seu nome, ela só esclarece que ela é sobrinha neta da personagem principal da história, que se chama Tita. A Tita é a mais nova de 3 irmãs, órfã de pai, criada pela mãe linha dura com o apoio de 2 funcionárias do rancho em que elas vivem lá no norte do México. A história se passa lá no início do século XX, então nós temos vários elementos assim que se referem à Revolução Mexicana, ao governo, ao exército e aos rebeldes também. Quando a Tita tinha lá os seus 15 anos, ela se apaixona por um vizinho dela, o Pedro. Eles fazem juras de amor e se comprometem a, dali 1 ano, pedirem autorização dos seus pais para poder, enfim, se casarem. Passado esse tempo, eles decidem, então, pedir a autorização da Mamá Helena, mãe da Tita, para que eles possam, enfim, se casar. O Pedro vai lá na casa, acompanhado do pai dele, mas, para surpresa deles e nossa também, a Mamá Helena fala que a Tita nunca vai se casar, porque na família delas existe uma tradição já há muitas gerações em que a filha mais nova da família não pode se casar, ela deve se dedicar exclusivamente a cuidar da sua mãe, inclusive até a velhice, até a morte da mãe. Ou seja, a Tita nunca, jamais poderá se casar, ela está proibida, e as 2 irmãs mais velhas dela é que são as únicas que poderão dar continuidade assim na família. E aqui começa o show de horrores. A mãe é irredutível, ela não aceita o que ela chama de rebeldia, não autoriza o casamento do Pedro com a Tita, mas informa ele que, se ele quiser, ele pode se casar com a Rosaura, uma das irmãs mais velhas da Tita, que está solteira e é próxima em idade dele. E, gente, ele aceita. Sim, ele aceita. Pra, segundo ele, ficar próximo da Tita. Tudo bom? Isso acontece tudo no primeiro dos 12 capítulos da obra. Cada um dos 12 capítulos corresponde a um mês do ano, mas a história não se desenvolve necessariamente no decorrer de um único ano. Na verdade, ela se desenvolve por toda essa juventude ali da Tita. E cada capítulo tem também no título, junto ali com o mês, uma receita típica mexicana. Essa parte eu achei bem interessante porque você começa o capítulo lendo os ingredientes, assim, por exemplo, em janeiro é tortas de Navidad. Aí você começa vendo os ingredientes da receita, só que você só vai ver o passo a passo da receita no decorrer do capítulo, no decorrer da história, porque cada receita está ligada com a história da Tita. Então tá lá o capítulo contando o que aconteceu depois que o casamento dela foi recusado, vai desenvolvendo a história, as cenas, e do nada você vê o passo a passo, como que foi que a Tita fez, preparou aquele prato, quais que eram os sentimentos dela, quais que eram os sentimentos que ela estava dedicando àquele prato específico. Uma coisa que é importante notar é que esse livro traz o realismo fantástico latino-americano. Então, apesar de ser uma história que o fundo dela, sim, poderia, assim, a base dela poderia ser realista, pode acontecer na vida real,
ele traz ainda vários momentos, assim, várias pinceladas de fantasia, de magia. Então, por exemplo, existe uma cena em que a pessoa tá chorando tanto que as lágrimas dela fazem uma cachoeira, uma cascata, assim, pela escadaria da casa. Então, a base, o fundo dela é realista, é uma história que poderia acontecer na vida real, mas várias coisas que acontecem são mágicas, assim, são fora da realidade. Quem não tá acostumado com esse estilo pode estranhar um pouquinho no começo, mas faz parte. Dada a sinopse e o estilo literário, vamos ao que eu achei da obra. Gente, a última vez que eu passei tanta raiva lendo um livro foi quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Como Água para o Chocolate, reúne uma série de injustiças impostas à coitada da Tita. E o único erro dela é ter sido a filha mais nova da família, e ela nem tem culpa nisso. A mamá Helena, que é mãe dessas meninas, ela é, assim, uma pessoa irredutível, ela não pensa com a razão, ela não aceita ser questionada, não permite ser desobedecida e ela não reflete sobre os sentimentos das próprias filhas. Daí o Pedro, na minha opinião, é um covarde abestado. E a Rosaura, irmã mais velha da Tita, que se casa com o Pedro, também merecia uns baita de uns chacoalhões. Ave Maria, gente, sério, o tanto de nervoso que eu passei lendo esse livro não tá escrito. Mas claro que existem sim alguns algodões em meio aos espinhos. A Tita passou a sua infância e juventude, a maior parte dela, na cozinha do rancho, porque a Nátia, que era cozinheira, funcionária ali, foi quem cuidou mais tempo dela. Inclusive foi a Nátia que ensinou ela todas aquelas receitas e quem teve de fato o papel maternal para a Tita. E tem também alguns outros algodões que vão se revelando assim no decorrer da história, mas se eu começasse a falar deles já seria spoiler, então eu vou parar por aqui. No dia da prova oral de espanhol, antes de entrarmos na sala, eu e as minhas colegas ficamos um tempão no pátio ali da faculdade, debatendo, conversando, falando mal dos personagens, reclamando disso e daquilo. Então, assim, opiniões muito acaloradas que eu chego à conclusão de que foi sim um sucesso essa indicação da professora de espanhol. Esse livro, pelo que eu pesquisei, tem uma adaptação cinematográfica que foi lançada lá em 1992, a obra é de 89, então 3 anos ali depois do seu lançamento, mas eu não assisti ainda, então eu não sei se ela foi bem fiel, se ela é uma boa adaptação. Caso alguém já tenha assistido, por favor, deixa nos comentários, ou se alguém não tiver interesse em ver o livro, mas queira ver o filme, fica a indicação. No final, eu dei nota 4 no Scooby. Eu fiz boa parte dessa leitura nervosa e ansiosa, mas ainda assim com o sentimento de que essa obra merecia 5 estrelas. Mas ali bem no finalzinho, o último capítulo me surpreendeu e eu tive que dar nota 4. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenham um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!